Gravando. Estamos de volta com dois amigos e uma riqueza. Ficamos um tempo longe, estamos gravando de novo e o tema de hoje é um tema que todo mundo fala bastante, todo mundo pensa bastante. E quem vai falar o tema de hoje é o Felipe. Por gentileza, my friend, manda. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre professor. Se professor ganha pouco, se não ganha pouco, se a escola ensina o que devia ensinar, se não devia. E aí eu já vou começar indo logo para saber a opinião do Skitter. Se professor ganha pouco, o que você acha? Professor ganha pouco? Ganha. Eu acho que ganha pouco. Se não for professor universitário, né, que acaba tendo uma remuneração maior, eu acho que sim, o professor do ensino fundamental, de uma escola pública, o que quer que seja, ganha pouco, né? Estudei sempre em colégio estadual e sempre reparei os professores sempre numa correria muito grande, indo de uma escola para outra, fazendo uma correria muito insana, assim, para conseguir ter um salário melhor, né? Trabalhando em várias escolas, com vários horários, normalmente dando aula aí o dia inteiro. E é uma profissão que eu vejo como muito desvalorizada, né? Eu acho que o professor poderia ganhar muito mais pela importância que ele tem na vida de uma criança, na vida de um jovem. É o começo da formação. A gente vê muitos pais, eu acho que meio que transferindo a responsabilidade de ensinar, de fato, alguns princípios para os professores, né? Então, eu acho que, de fato, sim, o professor ganha pouco. O professor universitário tem alguns que ganham mais, mas eu acho que, como num resumo em si, e pela importância da profissão, eu acho que sim, o professor ganha pouco. O professor não poderia ganhar mais, né? Assim como outras profissões, mas hoje, falando de professor, eu acho que sim, o professor poderia ser muito melhor remunerado, muito mais valorizado. Então, já para continuar com perguntas, porque eu acho que vai ser legal ver a tua opinião. E jogador de futebol ganha muito? Ah, eu acho, cara. Para jogar bola, beleza, ele é um profissional, ele é um atleta, mas eu acho que o jogador de futebol ganha. É um absurdo, né? É uma inversão de valores assim. Eu acho violenta, né? Você já tinha falado isso, que você acha que o jogador de futebol ganha o quanto deveria ganhar, mas beleza, é o mercado, é a profissão e beleza, tá tudo bem, mas eu acho que aí é uma inversão de valores. Não digo que o professor deveria ganhar o quanto ganha o jogador de futebol, porque eu acho que é um absurdo o quanto ganha o jogador de futebol, né? Isso estou falando pegando por parâmetros de grandes clubes, mas eu acho que sim, o jogador de futebol ganha muito, é um absurdo. Eu acho que não valeria tudo que ganha. Não estou desmerecendo não, tá? Eu só acho que é um valor absurdo, cara. Eu só acho que é muito, 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 muita grana para jogar bola. Aí É eu vou isso. responder também as duas perguntas, depois a gente tenta entender as respostas, minha e do Skitter. Mas, na minha opinião, o professor não ganha pouco, e na minha opinião, o jogador de futebol não ganha muito. Então, e lembrando aqui que eu tô falando de jogador de futebol que ganha dinheiro, tipo Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé. Eu não acho que esses caras ganham muito. E a maioria dos jogadores de futebol, que pode ter jogador de futebol ouvindo a gente, ganha muito, muito, muito pouco. Mas eu não tô falando desses caras. No Brasil, eu nem sei o número, mas com certeza tem, sei lá, 100 mil jogadores de futebol que tentam ganhar dinheiro com isso, pelo menos. Deve ter 0,1% que ganha mais do que um salário mínimo, sabe? A maioria do pessoal que joga futebol ganha muito pouco, mas não é desses caras que eu tô falando, não. Tô falando que eu acho que o Neymar, esses caras top mesmo do mundo, não ganham muito. Eu acho que eles ganham simplesmente o que eles valem, e em alguns casos até menos do que vale por falta de marketing. Talvez o Messi provavelmente é um dos que ganha menos, que ganha pouco e é um dos maiores craques da história. Então o Messi acho que daria para falar que ele ganha pouco, porque ele é super introvertido, ele tem até questões mentais, né? Ele tem não lembro qual é a doença dele, mas ele tem alguma dessas doenças relacionadas com autismo, eu não sei exatamente o espectro que é, mas enfim, acho que por isso também ele ganha pouco. Então, o Messi, por exemplo, acho que ganha muito pouco. E tem alguns outros que também não ganham muito. E aí acho que. Por que eu tô falando disso? Por que eu tô comparando professor com jogador, né? Que parece que não tem duas coisas, não tem nada a ver. Na minha opinião, e aí, de novo, sempre aquele contexto de que a gente vive no capitalismo, mas o capitalismo não é legal. Então, torce muito para Elon Musk conseguir
fundar Marte e conseguir fazer algum outro tipo de coisa lá que não é capitalismo, porque aqui eu acho muito difícil a gente fugir do capitalismo. Eu Então, acho que pensando... se ele criar alguma coisa lá, vai existir capitalismo lá também, né? É porque Sempre para chegar lá você vai precisar de muito dinheiro, provavelmente. muito dinheiro, lógico. Muito Então, patrocínio. assim, a gente está no capitalismo. Então, acho que esse é um princípio interessante. E o foco aqui vai ser professor, não vai ser jogador de futebol. Mas eu acho que os dois assuntos se conectam. E aí, eu vou dar outra opinião aqui, que é que professor é uma das melhores, se não a melhor profissão do momento. Então, se você é professor, se você consegue transmitir conhecimento sobre qualquer coisa, você deveria estar ganhando muito dinheiro. Vendendo E curso na internet. essa é uma das formas, mas não precisa só vender curso. Então, a gente vive na era da comunicação. Hoje, a gente está aqui, ó. 2 pessoas aleatórias, e você está ouvindo aí, a gente não sabe por quê. Talvez você viu um anúncio e achou o Skitter feio e quis ver o que esse cara feio tá falando, ou me achou lindo e falou o que esse cara lindo tá falando. Eu gostei do seu exemplo. Mas a gente vive na era da comunicação, então todo mundo tem um megafone na mão, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no TikTok. E aí vamos falar um pouco de professor, né? O que é professor? Eu acho que o conceito é um pouco distorcido, né? Professor é alguém que ensina alguma coisa. Então, não necessariamente o professor tem que ter uma lousa, tem que ter um giz ou tem que ter uma caneta. Professor é basicamente o ato de passar conhecimento e de ensinar um grupo de pessoas. E aí que está o segredo, e aí que começa a conectar um pouco, na minha visão, o que é futebol, jogador de futebol e o que é professor. Por que professor de futebol, professor ganha pouco dinheiro, mas eu acho que é justo, e por que jogador de futebol ganha muito dinheiro e eu também acho que é justo? Porque a maioria dos professores, que aí depois a gente vai tentar expandir um pouco do conceito, afeta de, sei lá, 10 a 50 pessoas. Então é um grupo muito pequeno que um professor hoje afeta. Minha mãe é professora, minha mãe deve dar aula, não sei exatamente quanto, sei lá, 20 crianças. Então, um ano inteiro, ela afeta 20 crianças. Ela pode ser a melhor professora do mundo do ponto de vista de didática e trabalha com musicalização junto e tal, a maioria dos professores nem tem essa capacidade, mas ela continua afetando 20 pessoas. Então, mesmo ela trabalha na rede pública, mesmo que ela trabalhasse na rede privada, e mesmo que ela fosse uma professora super bem paga, ela ia continuar ganhando pouco. Por quê? Porque o dinheiro que está sendo pago para ela é do valor que ela gera para 20 pessoas, ou para 20 crianças, que também são pessoas, né? Pessoinhas. Então, enquanto ela afetar 20 pessoas, mesmo que ela seja melhor, ela vai para a melhor escola, vai em São Paulo, uma escola trilingue, que a criança fica lá tempo integral, ela vai ter sempre um teto que não é muito alto, porque são 20 pessoas. E aí, de novo, voltando ao capitalismo. A gente tem o Moro, né? Ele ficou famoso porque ele tentou seguir o dinheiro, como toda investigação seguir o dinheiro. É um caminho bom para descobrir o que está acontecendo. Aqui é a mesma coisa, vamos seguir o dinheiro, então. Da onde vem o dinheiro do jogador de futebol? O dinheiro do jogador de futebol, ele vem de quais fontes na tua cabeça, Skitter? Como que chega o dinheiro nele? Qual que é a origem dessa grana que chega nele? Que aí depois a gente tenta voltar para o professor. A maioria é patrocínio. De quem? De empresas. São empresas que patrocinam, empresas de materiais esportivos e das mais diversas, né? Hoje e por que elas patrocinam eles? Para aparecerem na mídia. Para aparecer. E o que acontece quando elas aparecem na mídia? Acontece o consumismo, né? A pessoa consome aquele produto por exemplo, o Neymar, né? O Neymar, você vê propaganda dele em tudo, né? Ele tá na capa do leite, tá na capa do sucrilhos, tá na capa de tudo. Quantas pessoas veem propaganda do Neymar? Várias. Ele Vou até olhar impacta. aqui, ó, Instagram Neymar. Vamos ver quantos seguidores o Neymar tem. Quanto que vale um post do Neymar no Instagram? Ó, ele tem 173 milhões de seguidores. É quase um Brasil. Tipo, o Brasil, sei lá, a gente não tem mais censo, né? O nosso país é tão bom que hoje em dia nem mais censo tem. Então, a gente pode falar de política aqui também em outro momento, mas não é o assunto de hoje, mas um país sem censo, né? Não sabe nem para onde está indo. Mas vamos chutar que tem 220, sei lá, 230 milhões de habitantes. Mas o Neymar é quase... ele tem um país para falar assim que ele aperta um botão. Igual a gente tem aqui 100 pessoas para falar quando aperta o botão, o cara tem um país, velho. Ou, na verdade, não, tem um dos maiores países do mundo, né? De tamanho ali. E ele consegue falar com uma boa parte do planeta apertando um botão. É lógico, não é todo mundo que assiste, mas às vezes que a gente pegar a pior métrica possível, sei lá, se ele tiver 1% de engajamento, ele vai ter 2 milhões de pessoas assistindo ele. Só para ter uma dimensão, né? A gente perdeu no Brasil, acho que quase 700 mil pessoas pelo Covid. Então imagina que o Neymar tem 170 vezes isso.
e você conhece um monte de gente que perdeu gente, ou você mesmo que está me ouvindo, a gente perdeu gente pelo Covid. Então imagina o tamanho do impacto que o Neymar tem. Eu sei que é uma comparação esdrúxula, mas só porque a gente ficou bem tangível isso, né? Pô, 600 mil pessoas é gente pra caramba, porque eu conheço alguém que perdeu, ou eu perdi alguém importante por causa do Covid. Então olha o impacto que ele tem, olha o alcance que ele tem, e aí que eu volto. Por que as marcas patrocinam o Neymar? Porque ele tem um alcance gigantesco. Ah, mas ele não é tão legal assim. Ah, mas ele tem atitudes que eu não concordo. Não importa, o que importa é o alcance. Então tem estratégia, inclusive, de crescer alcance que você provoca o cancelamento, que você provoca alguém te odiar. Porque quem te odeia também pode comprar, quem te odeia também pode chegar até você. É lógico que tem marca que vai evitar esse tipo de perfil, tem marca que não tá nem aí e quer fazer alcance. Mas beleza, aí pode ó, falar. vou te cortar. Eu acho que uma coisa é o alcance. Beleza, Neymar vai ter um alcance violento. Mas eu acho que o impacto na vida de uma pessoa, um professor causa mais. Um professor causa mais impacto na vida de uma pessoa do que um post do Neymar, uma publicação do Neymar. Eu acho que isso aí é muito atrelado a marketing, a propaganda, enfim. Mas não gera um impacto. Ele tem um alcance enorme. Assim como a gente tem hoje, foi o que você falou, vários TikTokers, digital influencer, que aí eles também têm esse alcance. Mas quanto que isso gera de impacto? Mas Sabe? um gol do Neymar, se, sei lá, 50 milhões de pessoas dariam um sorriso. Cara, é que talvez 1 milhão, quando a gente só fala de um número, parece que é uma coisa pequena, mas se a gente brincar aqui de contar de 0 a 1 milhão, vocês vão ver quanto tempo demora. E bilhão ainda é outro nível de brincadeira. Então, assim, 20, que é o caso ali do exemplo que eu dei da minha mãe, por exemplo, a gente consegue contar rapidinho aqui. 1 milhão a gente vai ficar aqui alguns dias contando. Então, assim, é muito impacto. Mesmo que seja, falar, mãe, mas a ação é de pouco impacto. Mas a amplitude de uma ação também gera impacto. Então, um gol do Neymar hoje pela seleção brasileira, por mais que acho que boa parte dos brasileiros ache ele malo e odeia ele, vai fazer um monte de gente sorrir, por exemplo. E a gente sabe cientificamente que sorrir gera um monte de coisa boa no corpo. Sim. O impacto de um gol do Neymar é muito maior na felicidade do brasileiro do que qualquer professor que está numa sala de aula com 20 pessoas. Mas aí, por que estou comparando toda hora professor e Neymar, que não tem nada a ver com nada? Porque a forma do dinheiro, ela é parecida. Então, vamos voltar lá na pergunta do dinheiro. Você falou da mídia, né? Então, a mídia, o que a mídia quer? Ninguém paga o Neymar porque acha o Neymar legal, bonitinho, ou porque ele é massa. Não, eles pagam o Neymar porque sabe que dá resultado, sabe que tem alcance. Mesmo que você falou, o impacto é baixo, você acha que o pessoal tá ligando porque o Neymar posta? Não, mas um monte de gente vai ver. E um pequeno percentual desse pessoal vai consumir. Então, é por isso que eles pagam. Tem outra forma que eles pagam também, que são os torcedores. Então, o Palmeiras mesmo, né, eu sou palmeirense, o Palmeiras mesmo, uns 3 anos atrás, antes da pandemia, ele arrecadou mais com o sócio torcedor, que é o torcedor que paga mensalmente, ou para ter algum benefício, ou para ir assistir o jogo, do que com o próprio patrocinador. E o Palmeiras já tinha um dos maiores patrocinadores do Brasil, que já era a Crefisa. Então, o torcedor, diretamente com a sua paixão, ele também banca o clube. E, ao mesmo tempo, as empresas também veem isso e aí banca mais o clube. Então, é uma roda que vai girando. E aí, vamos voltar para o ensino. Então, hoje, quem são os professores mais bem-sucedidos do Brasil? Você já falou. São os TikTokers e os digital influencers. Só para eu tentar fazer a ponte, depois a gente fala de professor. Recentemente eu vi um case de uma moça, eu não sei o nome dela, então não dá nem para falar aqui, que ela bombou no TikTok, ensinando a galera a usar Excel. Ela é gringa, tá? Então, ela dava dicas de Excel e bombou no TikTok. Ela bombou tanto. Você fala, pô, TikTok, como que ela ganha dinheiro, né? Não é tão fácil hoje ainda diretamente monetizar no TikTok. Não é igual o YouTube, que você consegue pôr anúncios e tudo mais. Mas ela bombou tanto que hoje ela é a divulgadora oficial de novidades do Excel que a Microsoft contratou ela. Então, ela era uma professora, ela dava aula, ela tinha até, acho que outra profissão, isso era tipo um hobby. Ela ajudava as pessoas a usar o Excel, mas ela fez tanto impacto que a Microsoft, que é a criadora do Excel, falou, eu vou te contratar e a partir de agora, tudo que tiver de novidade, você que vai ensinar oficialmente nas nossas plataformas também. Então, nada mais foi que uma professora. Ela estava ensinando conhecimento e ela conseguiu gerar tanto impacto. Eu nem sei qual é o tamanho desse contrato que ela tem com a Microsoft, mas não deve ser pequeno. Então, o professor hoje, ele é super bem sucedido, desde que ele consiga sair do escopo de sala de aula. E aí, bem sucedido, eu estou falando financeiramente, tá? É lógico, você pode ser super feliz ensinando 20 alunos e está tudo bem. Mas você vai ganhar aí, sei lá, entre 2 e 10 mil reais. 10 mil reais talvez na melhor escola particular de São Paulo,
e R$ 2.000 na rede pública, ou R$ 3.000 na rede pública, ou 4, sei lá. Acho que você não vai conseguir chegar a 6, 7 na rede pública de ensino básico, por exemplo. Na rede pública de faculdade, eu sei, professor, que ganha 50, 60, que é até outro assunto polêmico, né? Se o teto deveria valer ou não deveria valer. Mas eu sei que professores chegam a tirar bastante dinheiro também. Mas essas pessoas que estão usando um meio com maior alcance, elas ganham muito mais. E aí a gente pode polemizar mais, mas o resumo da história toda, só para a gente já chegar no finalmente, mas a gente depois pode ir voltando, debatendo vários pontos, que eu já falei muito, mas é esse. Professor, se você está me ouvindo aqui e você acha que você ganha pouco, esquece o quanto você ganha. Pense em quantas pessoas você está impactando e a qualidade que você impacta também faz diferença. Hoje tem o Érico Rocha, por exemplo. Ele ensina pessoas a lançar produtos em 7 dias. Produtos digitais, produtos sei o quê. Ele é um professor. E ele está ensinando outras pessoas a virarem professores. E esse cara, ele ganha milhões e milhões. Então, assim, ele está impactando muita gente. E ainda o impacto dele faz outras pessoas impactarem muita gente, porque ele está ensinando as pessoas a vender coisas online. Então, qualquer profissão hoje dá para vender online, até médico. Então, eu já vi médicos que pararam de atender, pararam de dar plantão, pararam de fazer clínica, e eles estão focando no perfil na rede social. Então, eles fazem anúncio de produtos, eles criam plataformas, eles criam curso. E aí, só conectando o último ponto, que é do sócio-torcedor, quando esses professores ficam muito populares e começam a fazer um trabalho muito bom, ele gera uma audiência muito grande. E aí essa audiência começa a pagar mensalidade, que é o que são os memberships, os clubes, sei lá o nome do negócio. Então quase todos eles começam a ter mensalidade. Então acho que essa é a minha ideia, assim, que era o que eu queria passar aqui. E agora a gente pode falar mais coisas em cima disso, mas aqui era só para explicar. Busque alcance, ao invés de ficar buscando, tipo, mas a prefeitura paga pouco. Tá, como que você consegue impactar mais pessoas? Então, mas aqui eu entendo o ponto que você está falando e faz um sentido, tá? Eu não discordo de você nesse ponto. Mas eu penso num outro lado. Qual que é o percentual não de conversão, mas hoje, não sei o número exato de quantos professores existem aqui no Brasil, tá? E aqui vamos falar de uma realidade que não é a nossa. Vamos falar de uma realidade de estados do Nordeste, Centro-Oeste, que não tem, tudo bem que seja por iniciativa própria, mas vamos falar de uma realidade dos professores. Diz que tem 2,5 milhões de professores no Brasil. Isso. Então vamos lá, desses 2,5 milhões, quanto que só fica no ensino ali para as crianças mais humildes? Acho que é esse o ponto quando eu falo que o professor ganha pouco. Ele talvez vai ser a única referência de ensino, e isso eu não estou te falando somente de ensino de ABC, de 2 mais 2 é 4. Não. Eu estou falando de ensino de preparar uma pessoa para a vida. Sabe? Eu vou falar um pouco aqui, pensando em mim, eu tive, claro, eu tenho minha mãe, tive meu pai, meus irmãos mais velhos e tudo mais, onde eu aprendi muito com eles também. Mas eu peguei muita noção de vida na escola também. Eu acho que eu estudei, como eu disse, em colégio estadual uma boa parte da minha vida, só fiz o colegial em colégio particular, e que meus irmãos pagaram para mim, e aí entra também a ajuda deles também, que eu falei dos meus irmãos. Então, esses professores, aqueles que vão alcançar o interior do interior do interior, o interior de São Paulo, o interior do Mato Grosso do Sul, esses professores, eles não são bem remunerados. Claro, todo mundo pode se reinventar, assim como você mesmo. Eu vou fazer até um merchan aqui de como criar um app. Se você não deixa de ser um professor, você não deixa de ensinar também. Beleza, isso você está fazendo para um nicho muito específico. Mas e aquele professor, aquele que está lá na ponta, aquele que vai ensinar um cara que mora num lugar distante, que pega um pau de arara para ir para a escola, aquele professor, aquele que não tem um banheiro na escola para ele ensinar, que às vezes não tem a lousa que você disse. Cara, esses são mal remunerados, esses não têm condições de ensino. Claro, eu mesmo posso chegar e fazer um curso e colocar nas redes sociais de X assunto, sabe? E beleza, eu posso impactar um número enorme de pessoas. Mas vamos reduzir isso, vamos trazer para uma realidade maior falando em Brasil. Né? Falando em Brasil, foi igual você falou, a gente não tem nem senso direito, cara. Sabe?
E é um país que não valoriza o professor. E eu estou falando daquele professor que ensina aquelas 20 pessoas, mas aquelas pessoas muito humildes, que precisam do professor para ter um mínimo de vida. Porque os pais dele também talvez sejam analfabetos. Não teve nenhum ensino, zero ensino, sabe? Então, o que eu falo, que o professor ganha pouco e que um despautério muito grande para um jogador de futebol, e aqui eu vou falar um jogador de futebol que ganha pouco, 20, 30 mil reais, eu acho um absurdo. Porque um jogador de futebol que ganha 20, 30 mil, ele não vai impactar o número de pessoas que um Neymar, um Mbappé, esses que você falou, impactam numa sociedade enorme. Mas aqui, falando aquele professorzinho que está lá longe, que pega o seu carrinho, que pega a sua condução para ir também dar aula, para também ensinar aquelas 20, 30 pessoas, ele não é valorizado. Ele não é valorizado. E hoje, eu acho que desses 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de professores, qual que é o percentual que você acha que faz que gera um curso na internet? Desses 2 milhões e meio, qual que é o percentual que dá aula para esse nicho, para essa população mais humilde, sabe? Esses ganham pouco pra cacete, entendeu? Então, mas vamos lá, vamos tentar pensar do ponto de vista racional. Eu sou a voz da racionalidade aqui, você é a voz da emoção. E você me fez ter uma ideia que vai ser polêmica também, mas eu não vou falar ela primeiro, você que vai responder. Qual é a solução para esse problema que você está trazendo do professor dos lugares remotos do Brasil? Qual é a solução? Atuação do governo, cara. Tem que ter uma atuação do governo. Então, pensando, ações, pense em uma aí. Distribuindo mais renda para as escolas, destinando mais dinheiro para educação. Só que aí é também o que a gente falou no começo, né? O que as escolas deveriam ensinar, né? Tem um contraponto aí, porque não é muito interessante para o governo fazer essas pessoas serem inteligentes, fazer essas pessoas pensar fora da caixa, ter um discernimento maior do que é Brasil, sabe? Pessoas que não têm nada, é complicado, as pessoas não sabem o que é bom, o que é ruim, não tem um conforto. Porra, muita gente... Depois a gente pode voltar para essa polêmica do governador não quer, porque senão o cara vai ser inteligente e não vai votar nele. A gente vai voltar mais tarde, mas só para voltar nesse ponto ainda. Porque você falou de, tipo, botar mais dinheiro na escola, tá, mas você mesmo está argumentando que lá no interior, esses alunos não têm base nenhuma. Então, assim, não tem família estruturada, não tem nada. E esse professor desse aluno, ele não foi criado naquele mesmo ambiente, ele também não tem base nenhuma e ele também não teve uma família estruturada? Adianta mesmo mandar o dinheiro para a escola? Por exemplo, a pessoa não sabe nem ler nem escrever direito, mas ela está dando aula porque é o que tem naquela cidade para dar aula. Ele é a melhor pessoa daquela cidade para dar aula. Ele vai ensinar o que ele aprendeu, com um monte de déficit também. A gente sabe, né, os cursos de letras e tudo, pedagogia, tem muita gente que tem muita dificuldade de ler e escrever, e eles estão lá tentando aprender para poder dar aula. E muitas vezes nem eles sabem o que eles estão dando aula, porque é a situação que você está pondo aí, né? É um problema estrutural do Brasil. Então, se a gente mandar um monte de dinheiro e essas pessoas ganharem mais, então a gente vai ter um professor que, não estou falando como pessoa, mas como professor ele é incompetente, porque ele não tem o conhecimento que ele precisa ensinar, e aí ele ganha hoje, sei lá, R$1.000, ele vai passar a ganhar R$5.000, porque o governo vai fazer o Bolsa Professor. E aí, o problema está resolvido? Não só. Não digo que seja só um dinheiro bem empregado. Não só o dinheiro para que ele ganhe mais. Não é só salário, mas uma profissionalização. Pegar esses caras que têm esses déficits, que têm essas deficiências e aperfeiçoar esses caras. Claro, você oferecer um salário melhor também é importante, mas também prepará-los. Eu acho que uma distribuição de renda para a educação é muito ampla, e aí sim vai impactar a vida de muita gente. E isso eu estou te falando numa melhoria de saneamento básico, de merenda escolar. O que tem de criança hoje que vai para a escola por conta da merenda, cara, é um número absurdo, sabe? E a criança não tem uma vontade de ir para a escola, e eu acho que isso o governo pode interferir diretamente. Trazendo dinheiro, trazendo recursos para que possa melhorar essa escola, para que possa melhorar o trabalho do professor em todos os sentidos, seja de preparação, seja de se modernizar, sabe? Porque um professor que ganha R$1.500, R$2.000, se falar para ele, você tem que buscar o autoconhecimento,
você tem que entrar em curso, você tem que fazer curso. Pô, às vezes o cara tá vendendo almoço para jantar, tá ligado? Então, mas será que não é melhor você pegar o melhor professor de português da primeira série do Brasil inteiro, botar ele num estúdio por um mês, ele gravar todo o conteúdo e pegar todos esses professores de área remota, transformar eles em técnico de informática para saber ligar um modem e investir em tecnologia para que essa educação chegue lá? Porque qual é a expectativa de... Pô, a gente tem 2 milhões e meio de pessoas. Será que a gente realmente acredita que a gente consegue educar 2 milhões e meio de pessoas para educar outras pessoas? Será que não é mais... Aí eu tô falando de solução, né? Será que não é mais efetivo a gente selecionar os melhores e eles criam conteúdo para toda a rede de ensino nacional conseguir consumir? E aí os professores locais, eles servem só de suporte, e aí eles vão ter também uma melhor qualidade de vida e vão ver que eles estão tendo impacto porque ele ajuda ali no dia a dia, no pessoal. Eu não sei nem se existe esse case pelo mundo. Eu sei que a Coreia do Sul e a Singapura têm educações excelentes, eu não sei se eles centralizaram o conteúdo, mas aí é tipo, pensando como Estado, né? Eu, se fosse o governador ou o presidente, o que for, eu preciso resolver um problema. O meu problema não é professor ganhar mais. O meu problema é ter educação de qualidade. E ter educação de qualidade pode ser em diminuir de 2 milhões e meio de professores para 500, e só existirem 500 professores no Brasil, e o resto virar tudo suporte. Pessoas para ajudar essas outras crianças a aprenderem. Então, assim, tipo, talvez algum país já tenha tentado isso, tem que ver se deu certo, se deu errado, mas hoje em dia com a tecnologia, e aí a gente pode até falar do outro assunto, que é o que a escola ensina hoje, os métodos antigos ficaram obsoletos. Então, hoje os professores que ganham dinheiro, eles não estão na sala de aula. Os professores que ganham dinheiro estão vendendo cursos de 1.000 a 10 mil reais pela internet, estão ganhando fortunas. Mas eles entenderam que o jogo mudou. Não precisa mais sala de aula, esquece sala de aula. Não faz mais sentido alguém ir lá numa sala de aula todo dia no mesmo horário. Ah, mas e o lugar que não tem internet? Então, em vez de investir na escola, por que não investe na internet? Por que não investe em infraestrutura? A gente hoje tem Facebook, Tesla, tem um monte, Google. Essas empresas estão jogando satélites do mundo inteiro para todo mundo ter internet. Então, o problema de falta de internet vai acabar. Vai acabar muito em breve. Todas as maiores empresas do mundo estão fazendo isso. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque todos eles têm uma métrica que chama Monthly Active Users, que é quantos usuários têm ativo no Google, quantos usuários têm ativo no Facebook, quantos usuários têm ativo em qualquer lugar. E todos eles querem aumentar isso. Só que acabou o mundo. Não tem mais mundo com internet. Então, agora aí eles falaram, beleza, vamos pôr satélite, vai todo mundo ter internet. Porque eles querem mais usuários ativos. É só por causa disso. Por quê? Porque tem anunciante que é usuário ativo. Volta sempre na mesma história, sempre segue o dinheiro. Então, assim, vai ter internet, isso é fato. Todo mundo vai ter internet. Cedo ou tarde, e não vai ser tarde, todo mundo vai ter internet. Porque as Big Techs precisam disso, e as Big Techs são as maiores empresas do mundo. Então, a gente poderia assumir que todo mundo vai ter internet, porque vai ser uma realidade, e a gente focar só nisso, sabe? Fala, pô, mas e o professor local? Vai ter que se adaptar. Aí a gente conecta no episódio das profissões que não vão existir. Então, eu acho que o professor local é outra profissão que não vai existir. O professor que não tiver um impacto maior, ele vai cada vez estar em mais desuso. E hoje ele já está. Hoje muita gente vai na escola, não aprende nada, e aí chega em casa e assiste um vídeo no YouTube para aprender. Então hoje é bem comum você ver crianças e adolescentes falando, nossa, eu prefiro muito mais, sei lá, assistir um vídeo do Nostalgia sobre a Segunda Guerra do que assistir uma aula sobre a Segunda Guerra. E é muito injusta essa disputa, né? O cara do Nostalgia, ele teve tempo, sei lá, investiu 40, 50, 60 horas para produzir o conteúdo sobre um assunto de 1 hora. O professor não tem como. É humanamente impossível ele parar para ficar estudando 60 horas sobre um conteúdo que ele vai dar 1 hora. Então, a gente está numa disputa muito desbalanceada do ponto de vista de atualização tecnológica. A gente tem a tecnologia e a gente tem um professor defasado dentro da escola. E aí que a gente pode falar também sobre o que a escola ensina hoje. E aí eu não sei se você quer comentar ainda um pouco sobre isso, sobre a substituição do professor por tecnologia. Mas eu acho que esse é o futuro, e eu acho que ele é meio inevitável, assim. Talvez o Brasil vai ser o último país a se tocar para isso, e a gente vai ficar muito para trás mesmo. Mas, com certeza, os países mais desenvolvidos e esses países que estão evoluindo muito rápido na educação, eles estão usando algum atalho desse tipo para conseguir formar gente muito mais rápido. O que eu acho que é um pouco complexo, desses professores, em quais que se destacaram, dando aula pela internet e tudo mais, onde que eles estão localizados no Brasil? Por exemplo, você pode ter certeza que a grande maioria deve estar em Sul, Sudeste. Provavelmente, mas não todos, né? A gente pode até expandir para não só professor. Por exemplo, Carlinhos Maia. É lá do Nordeste, super celebridade, é entretenimento. O foco dele não é educação. Mas exato. Dá para estar em qualquer lugar. Desde que tenha, acho que a condição mínima aí é internet celular.
realmente, o professor que não teve acesso à internet celular, esse se ferrou. Ele não teve a chance de fazer. Todos os outros que tiveram, ele estava mais ou menos em pé de igualdade, pelo menos de acesso. Não estou falando que ele teve toda a estrutura familiar, que ele não precisou trabalhar desde os 8 anos, sei lá, pegando milho na plantação, mas de acesso à tecnologia, porque são vários desafios, né, da educação. Um dos desafios da educação é acesso. E hoje em dia eu trabalho com educação, né? Faz 2 meses que eu mudei de trampo e meu foco agora é educação. Então, a educação, um dos problemas é acesso. Inclusive, até fazendo um merchan, né? Se alguém está ouvindo isso aqui e quer fazer algum curso, a Provi, ela é uma empresa, que eu sou o CTO, que trabalha financiando cursos e outras coisas da área de educação. Então, se você tem algum interesse em fazer um curso, sugira para a escola que ela procure a Provi, se é que ela já não está usando a Provi, e você consegue financiar o seu curso com uma taxa muito, muito mais justa, muito melhor que bancos tradicionais, porque a Provi é focada nisso. Então, a Provi já financiou mais de 190 mil alunos, e desses 190 mil alunos, 80% falam que a Provi foi essencial para ele conseguir estudar, porque ele não tinha dinheiro. E a Provi analisa o histórico, até se você está negativado, se você tem algum problema bancário, tem uma grande chance da Provi te aprovar. Então é só um merchan, mas é que tem a ver com o assunto, né? Porque pode ter professora que fala, tá, mas como eu começo? Eu não sei nada de tecnologia, como que eu faço essa migração? Ou como eu começo a ser um pouco mais familiar com tecnologia? Tem um monte de curso aí, fala, pô, mas eu ganho pouco, que é o começo da história, né? Como que eu estudo se eu ganho pouco? Então hoje tem empresas como a Provi que tentam dar acesso à educação. E já é uma empresa desse novo mercado. Então a maioria desses cursos são online. Poucos cursos da Provi são presenciais. Por quê? Porque tem pouco curso presencial hoje. A maioria dos cursos já estão online. Então, os professores que ainda estão dentro da sala de aula, eles estão ficando para trás. A pandemia deixou isso muito claro, né? Porque não tinha sala de aula, então todos os cursos tiveram que ir para online. Alguns professores apanharam. Mas, enfim, era só para fazer esse merchan, porque ele faz sentido para professores que queiram se capacitar. A Provi deve ter cursos também nessa área, que ela financia através das escolas. Eu acho que esse assunto poderia gerar uma parte 1 e uma parte 2, porque já está ficando muito extenso o vídeo, mas eu acho que a gente poderia continuar falando desse tema num outro vídeo, porque eu entendo o que você me falou. Beleza, o problema seria de infraestrutura, mas tem que ser um dinheiro despejado na parte da educação para que essa infraestrutura seja aplicada para a educação, focada na educação, né? A gente fala de uma realidade que todo mundo vai ter internet, mas quando? A gente não tem dinheiro para pôr comida na mesa. Falando de uma realidade que não é a nossa, mas muita gente não tem dinheiro para pôr comida na mesa. E isso tem que ser oferecido pelo governo. É a minha opinião, né? Eu acho que o governo precisa incentivar mais, trazer mais aqui recursos para estruturar melhor a educação, trazendo uma educação de qualidade. E eu não estou falando de educação de qualidade para mim, para você, para pessoas que estão com o nosso meio de convivência, que teve uma condição diferenciada, sabe? E isso é inegável. Eu estou te falando para o cara que está ali longe, o cara que pega 2 condução, um ônibus acorda 5 horas da manhã para chegar às 7 horas na escola. E aí depois são mais 2 horas para voltar. Esse tipo de professor, é esse professor que eu estou falando que ganha pouco, é essa educação que eu estou falando que é ruim, e é esse o apoio que o governo precisa dar. Então, mas a internet pode resolver isso, né? Então, hoje, essas pessoas viram um ciclo, né? Ela tem um professor ruim, porque a região não tem dinheiro, aí ela se forma, ela vira um professor ruim, porque a região... A internet pode quebrar esse ciclo. Você pode ter o melhor professor dando uma aula lá no Sergipe, numa cidadezinha super pequenininha lá, mas esse professor está morando em São Paulo, e ele consegue começar a mudar esse ciclo. Essa pessoa agora, ela vai ter a mesma formação que um estudante da escola pública em São Paulo. Então eles estão em pé de igualdade. Ah, mas ele ainda teve um problema porque ele trabalhava e ele não dormia direito porque a cama dele era dura ou não tinha nem cama. Eu entendo, mas um problema foi resolvido. Então, se a gente tentar também resolver tudo, não vai dar, que é o que você falou. São várias formas de atuar em educação, mas o problema do acesso, que é um problema que é mais da minha área, né, porque sou da área de tecnologia, então o acesso como infraestrutura, ele é um problema que eu acho que está não tão difícil de ser resolvido. Se tivesse um pouco de atenção nessa área, é um problema a menos. Ah, beleza, mas ele ainda tem que trabalhar porque a família dele está passando fome. Tá, esse aí é um outro problema. Mas a gente tem que começar a resolver por algum lugar. Hoje, na minha visão, a infraestrutura é o que está mais fácil de resolver. Até porque tem interesse das Big Techs, isso é só por aí. Maiores empresas do mundo, você vai ver que todas no topo são Big Techs. E esses caras vão resolver esse problema. E a gente, como país, deveria estar esperto
para tomar benefício disso. Acho que a Índia é uma das que está recebendo já muitos satélites do Facebook, e talvez o Brasil não tá por politicagem, eu não sei o que está rolando. Mas a realidade é essa, a internet vai chegar e a gente poderia se beneficiar. Mas como você falou, acho que a gente vai ter que fazer outro vídeo, porque o segundo assunto que a gente falou que ia falar virou só um chamariz, que a gente nem falou, né? Do que a escola tá ensinando, e a gente pode falar disso também. Não vou me estender muito aqui. Eu acho que a gente já pode pedir aí falar para você acompanhar aí a gente, porque vai ter a continuação desse tema. Eu acho que é um tema importante. Mas só para fechar esse vídeo, eu acho que antes de nós entrarmos em infraestrutura, em colocar um dinheiro muito grande, por exemplo, para nós termos o 5G no Brasil, eu acho que a gente poderia pensar primeiro, tudo bem que pode não estar linkado 100% com educação, mas em saneamento básico, por exemplo. Qual que é o percentual do Brasil que tem saneamento básico? Qual que é o percentual do Brasil que tem uma rede de esgoto? E isso, eu não estou falando de longe, de lugares afastados. Estou falando de São Paulo, não, do Rio de Janeiro. Estou falando de grandes localidades, capitais do Brasil, que não tem saneamento básico, cara. Então, beleza, infra é legal, mas eu acho que deveria investir mais em educação, e dentro dessas ramificações da educação, saneamento básico nas escolas, uma merenda de qualidade, uma internet, acho legal. O professor ele pode sim ensinar remotamente para diversas escolas, fazer vídeos, isso pode ser, mas isso era um passo muito mais para frente. Eu acho que antes tem que melhorar a qualidade de vida desse professor, a qualidade de vida principalmente dos alunos, que a grande maioria dele, em colégios estaduais e municipais, cara, é muito ruim. Falando por mim, eu que estudei em colégio estadual, graças a Deus as escolas que eu estudei foram muito bacanas, tinha de tudo, não tinha o laboratório de informática, mas isso era uma outra época, não sou tão velho assim, mas era uma outra época. Então, vamos para uma parte 2 aqui para a gente falar do que as escolas deveriam ensinar, e aí a gente volta aí provavelmente na próxima semana, nos próximos dias, trazendo a continuação desse conteúdo aí, desse assunto para vocês, para que a gente possa desenrolar melhor. Só queria falar uma coisa sobre infraestrutura de tecnologia. O meu ponto é, o governo não precisa investir nada. Então as big techs vão investir. E aí talvez o Brasil está ficando para trás por causa de politicagem, mas as big techs vão investir, o governo não sabe fazer nada. As empresas têm interesse. Então o esgoto, por exemplo, não tem ninguém que está preocupado com isso para ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, como ganhar dinheiro com esgoto? Só superfaturando licitação. Já as big techs, não. Elas ganham dinheiro aumentando o número de usuários ativos, e essa é a principal métrica de toda big tech, principalmente big tech aberta em bolsa. Mas beleza. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado!